Discutir a infância hoje é um desafio para pais, educadores, pesquisadores. Não há apenas um caminho. Talvez possamos caminhar em direção ao diálogo, um debate em que diferentes vozes possam ser ouvidas. Atualmente elas têm sido autorizadas a colocar salto alto, usar brincos, batons, né? E isso tem sido incentivado não só pela mídia, mas também pelos pais, que entendem esse movimento como sendo um movimento altamente banalizado mesmo, né? Do tipo, não tem problema, é só uma criança querendo brincar de ser mulher, né? Eu acho que a gente precisa também tensionar essas questões e problematizar um pouco. É quase uma perda daquela ideia de inocência da infância que a gente tinha, né? Erotizado desde o início, né? E aí, essa é quase um mini adulto, né? Uma erotização vindo de um padrão, por exemplo, de novelas, enfim, de programas, de questões que são vistas, e é uma reprodução. Estamos cada vez mais podendo compreender a diversidade humana, podemos compreender melhor a singularidade humana. Afinal, ninguém é xerox de ninguém. E apesar de toda a evolução que nós temos, a gente vê algumas áreas onde isso ainda não acontece. Por exemplo, a própria mídia, que permanentemente ainda reforça as designações de gênero de menina e menino. Tanto que nas propagandas o que a gente vê é um reforço permanente a essas designações de gênero, não é? Então a gente vê algumas áreas onde isso permanece. E isso influencia, evidentemente, na cultura. Eu acho que nessa questão de gênero, nessa marcação da diferença, realmente não existe culpado, né? Não existe o professor é culpado por perpetuar um estereótipo, o pai é culpado. Eu acho que é uma coisa cultural. É uma questão cultural muito mais ampla do que a própria escola, né? Vendo que a escola ela está inserida dentro dessa cultura também. Então essas crianças elas já vêm, né, com esses produtos comprados pelos pais. Né? Então elas adentram a escola já com esses produtos. Então eu acho que não cabe culpar ninguém, nem pai, nem mãe, nem professor, nem equipe diretiva, mas sim pensar, né, junto com os pais, junto com os professores, essa relação de consumo, essa pedagogia da mídia, né, que está aí ensinando um modo de ser masculino e um modo de ser feminino. Essa norma, né, que muitas vezes não é percebida. Que a gente pudesse perceber que ser homem e ser mulher na sociedade é um atributo socialmente construído, que a gente pudesse perceber que nós, mulheres, quando deixamos de lado vários atributos masculinos, perdemos muito, que os homens também, quando perdem a feminilidade, perdem muito, que um homem feminino é um homem muito mais completo, que uma mulher com uma certa pitada de masculinidade é uma mulher que vive muito melhor, e que a gente possa, sim, perceber essas questões como questões que complementam tanto o homem quanto a mulher. Muitas questões na discussão de gênero, sexualidade, a questão da construção do masculino e feminino, muitas conquistas já foram feitas, né? Eu acho que a gente evoluiu muito em ver que entre feminino e masculino são conceitos muito relativos, né, nessa construção, mas que ainda, né, a mídia tem um papel muito forte de formação de opinião e formação nesse modo de ser feminino e masculino, e eu acho que não é questão de culpar nenhum setor, mas sim refletir sobre os discursos que estão aí e ver que as coisas são muito mais culturais do que naturais. Esses elos entre sexo, gênero e sexualidade, isso não existe. Existe na nossa cabeça, nas nossas representações. Mas, entretanto, isso causa, né? Uma vez uma criança, um menino que joga futebol, que não se relaciona que vai se relacionar por um acaso com um outro menino, isso gera uma frustração muito grande naqueles pais, né, e naquela própria criança subjetivada por aquela lógica das relações de gênero e da sexualidade. Eu acho que a mídia de consumo, né, eu acho que a nossa sociedade de consumo ela tem uma interferência muito forte nesse processo, né? Tem incentivado isso e nos educado para isso. Qual é o nosso papel na vida das crianças? Será que podemos fazer diferente? Estas são algumas das indagações que promovem o encontro do projeto de extensão Nosso Bairro em Pauta e a pesquisa na Universidade Fevale. No próximo programa, vamos continuar falando sobre infância e mídia. Até lá! Se fala tanto em bullying, qual é o maior bullying que existe? É acerca justamente das diferenças humanas. Então, quando a gente pensa em gênero, a gente promove educação para a paz. E eu penso que isso também é tarefa dos pais. Os pais também têm que pensar que meninos e meninas têm que ter essas designações melhor construídas.